Quando nós estamos passando por muitas lutas, muitas dificuldades, bate o desânimo, bate talvez a vontade de ficar triste. A Bíblia diz que Jó amaldiçoava o seu nascimento, se lamentava. Mas, e os amigos de Jó, os próprios amigos, que outrora era amigo, mas quando Jó se viu numa situação difícil, começaram a dizer que ele estava passando naquela situação. Seus amigos ele faz, seus 3 amigos, diz a palavra do Senhor. Qual o nome do outro? Glória a Deus. Por causa que ele estava em pecado. Ele faz Bildade e Zofar. Tem pessoas, irmãos, que acusam a gente sem conhecer a gente. Tem pessoas que nunca sentou na sua mesa ou veio falar com você e te julga pela aparência. Nunca sentou para conversar, para saber quem é você verdadeiramente e julga quem é você. E esses amigos de Jó estavam julgando a ele por ele estar naquela situação. Mas aquela situação foi permissão de Deus. E eles repreendiam a Jó. Louvado seja Deus, porque é muito fácil eu julgar quando eu não conheço. Mas a Bíblia diz o quê? Com a mesma mão que você julga, você vai ser julgado. Se eu julgo uma pessoa, porque a pessoa, perdão da palavra, é vagabundo, sei lá, aleluia. Eu estou falando isso sendo que eu não conheço, aleluia, a pessoa. Deixa eu mandar uma coisa aí. Eu não conheço a pessoa, estou julgando a pessoa sem eu conhecer. Acho que eu desliguei aí. E essa era a situação de Jó. Jó estava sendo julgado sem defesa, porque ele não tinha como se defender da situação que ele estava passando. Porque ele estava passando por aquela situação. E não tinha como Jó se defender. E ele começou a buscar o Senhor naquela dificuldade. Jó, lá no capítulo 6, diz que Jó se justificava para aqueles que não deveriam, ele não deveria se justificar. Muitas vezes, querido, a gente não tem que justificar porque estamos passando por isso, por aquilo. Porque a gente não sabe se é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Você não sabe se Deus está permitindo tudo isso para Ele mudar o seu cativeiro totalmente. Louvado seja Deus. Muitas vezes, a gente quer viver a bênção, mas não quer pagar o processo para viver a bênção. Se Deus tem algo para entregar na tua vida, existe um processo que muitos não querem passar por este processo. É mais fácil eu acusar. Eu acuso, mas eu não ajudo. Eu acuso, mas eu, aleluia, viro as costas. Eu acuso, mas Deus não. Enquanto os amigos de Jó estavam lá de cima acusando, dizendo que ele estava por causa daquilo outro, Deus estava lá de cima vendo tudo. E vendo se Jó verdadeiramente era fiel ao Senhor, se Jó ia superar aquela dificuldade, aquela situação. Muitas vezes, irmãos, a gente está passando pela luta e nós não entendemos o porquê estamos passando por aquela situação, mas o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto você achar que você está sendo fraco, você está forte.
forte, porque você está criando força para vir para a casa de Deus. Imagina, Jó, ele tinha que buscar força da onde ele não tinha, para estar na casa do Senhor, para estar, oh aleluia, compartilhando da palavra com o Senhor, para estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Era essa a situação de Jó. Mas às vezes, irmãos, a gente está se lamentando, louvado seja Deus, se defendendo das acusações, quando o Senhor não quer que a gente se defenda. O Senhor quer que nós oremos por aqueles que estão nos acusando. Ele quer, aleluia, que você ore por aqueles que não têm força, que está te acusando, que está dizendo, olha, está naquela situação por causa disso. O Senhor quer que você ore por essas pessoas, porque, como disse a palavra do Senhor, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Lá no livro de Jó 14, diz, porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, aos cheiros das águas brotará. Está entendendo? Quando Deus, Ele nos coloca numa situação, não é para a gente morrer na situação, não é para a gente desistir na situação, mas é para a gente permanecer firmes, aleluia, perseverantes, porque essa situação vai passar, essa situação vai chegar ao fim, porque a palavra diz, porque há esperança para a árvore cortada. Ei, às vezes o Senhor te corta, como Deus cortou tudo de Jó, mas um tempo certo Deus levantou ele de novo, porque aquele que tem promessa na presença do Senhor, Deus levanta de novo. Se você está caído, prostrado, saiba que Deus, Ele vai te levantar numa nova glória, numa glória extraordinária, numa glória que você nunca viveu na sua vida, porque quando Deus muitas vezes nos coloca numa situação de provação, é porque Ele tem muito mais para nos dar, muito mais para nos oferecer, Ele tem muito mais, aleluia, e a nossa confiança no Senhor, e a nossa esperança não pode parar, porque se você olhar para a situação de Jó, ele tinha tudo para desistir de viver. Tem pessoas, irmãos, que tem tudo para desistir, mas não desista, porque a palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Olha que palavra linda. Você vai dar ramos como a planta. O que é isso? Você vai nascer uma nova criatura, uma nova semente. Porque ainda que a árvore foi cortada, ela se renovará e não cessarão os seus renovos. Nesta noite, queridos, ainda que o inimigo use alguém para te acusar, o Senhor diz nesta noite, o mesmo dedo que te acusa, Deus vai pegar esse dedo e vai apontar para a pessoa mesmo que está te acusando. E ainda diz o Senhor nesta noite, ainda vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, para você saber que Ele é Deus, porque eles estavam acusando a Jó e não estavam entendendo que Jó estava no processo, porque o processo, queridos, muitas vezes Deus colocou o povo lá no deserto, aleluia, durante 40 anos, porque o povo estava rebelde, o povo não queria fazer a vontade do Senhor, o povo queria fazer da tua maneira, do teu jeito, o povo queria, aleluia, rasgar os 10 mandamentos, rasgar a Bíblia, e o Senhor disse, então, eles vão ficar vagando 40 anos no deserto, até, aleluia, chegar na terra que eu prometi que mana leite e mel. E muitas vezes a tua bênção, ela está perto, mas por causa da sua rebeldia, aleluia, o Senhor vai fazendo o quê? O Senhor está postergando. Coisas que eram para acontecer em pouco tempo, demoram para acontecer. Mas na vida de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele estava passando por aquilo, para quê? Para
que hoje eu e você saiba que Jó passou pela acusação dos teus amigos, até que Jó também acusou seus amigos, mas no tempo certo, quando Jó se posicionou e disse, não, chega, eu parei, agora eu vou começar a orar pelos meus amigos que estão me acusando. Aí o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Nesta noite eu venho declarar nesta igreja, aleluia, que Deus vai mudar o cativeiro, vai mudar o nosso cativeiro. O Senhor vai mudar a nossa história, o Senhor vai mudar a nossa vida, aleluia, porque nós estamos firmados na rocha, e a pedra, aleluia, que foi rejeitada, a pedra que foi, aleluia, excluída, é essa pedra que Deus vai usar. Essa árvore, aleluia, que aos olhos do mundo não dá fruto. Essa árvore que aos olhos do homem tem que ser cortada. O Senhor diz que vai renovar os seus molhos e dará frutos de renovo, diz o Senhor nesta noite. Eita, Jesus fiel. Nesta noite ele diz isso para a igreja. Porque muitas vezes você é rejeitado, talvez porque, eu não sei, você é diferente. E aí vem o quê? A rejeição, a acusação. Mas Jesus, irmãos, ele foi rejeitado. A Bíblia diz que Jesus, ele foi caluniado. Jesus, ele passou todas as aflições de Jó. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Encheram ele de vinagre. Um homem que não tinha pecado. Jesus, ele não tinha nada para que acusassem ele. Como ia acusar o Senhor Jesus de curar, de operar milagres, de fazer o bem? Mas aí, mesmo assim, ainda acusaram ao Senhor Jesus. Não foi diferente na vida de Jó. E não é diferente na minha vida e na sua. Mas o Senhor diz o que hoje? Hoje, todo joelho se dobrará diante de Jesus, porque ninguém que está aqui nessa terra, ou que já passou para o outro lado, todo mundo desta terra se dobrará diante do Senhor, porque é promessa. Mas ele foi rejeitado. Ele bateram nele, xingaram ele, caluniavam ele. Estão fazendo isso com as igrejas do Senhor, porque quem abriu foi ele, é as mãos dele, aleluia. Mas nessa noite o Senhor diz, eu vou abrir os olhos do cego. Porque Jesus, queridos, ele está no meio da multidão, mas ele também trabalha sem a multidão. Porque quando Jesus ele tem um plano de salvação no lugar, ele faz da maneira dele, como ele quer. Ele faz do jeito dele. Quando eu era criança, eu não imaginava que eu estaria aqui hoje. Por quê? Porque era o plano do Senhor. Talvez não era o plano da minha mãe nem do meu pai, mas era o plano de Deus para a minha vida. Era o plano do Senhor. Jesus te trouxe aqui nesta noite porque ele tem um plano para a sua vida. E o plano que ele tem é de salvação. E muitas vezes, muitos não vão entender. Porque ninguém entendia. Porque o filho de um carpinteiro, Jesus Cristo, estava ali pregando para aquele povo, para aquela multidão. Não entendiam. Como não entendiam o sofrimento de Jó. Não entendiam porque Jó estava passando por toda aquela situação. Mas no final de Jó, foi o dobro. Tudo que Jó tinha, o Senhor restituiu em dobro. Ele restituiu milagres, ele restituiu prosperidade, ele restituiu, aleluia, a felicidade de Jó.
Porque quem tirou foi o diabo, não foi Deus. Aquilo que o inimigo tomou da sua mão, Deus diz: vou eu colocar de novo, porque Ele é o Deus de já nesta noite. Se é o inimigo, se foi o diabo que tirou das tuas mãos, vai voltar para o teu caminho, vai voltar para a tua mão. Aleluia! Porque muitas vezes, irmãos, não é o plano de Deus, é o plano do diabo. Mas o Senhor, quando Ele tem um plano na sua vida, Ele vai voltar para as tuas mãos. O plano foi do inimigo, de fazer tudo aquilo com Jó. Mas o Senhor, para mostrar que Ele é Deus na vida de Jó, restituiu e multiplicou, trouxe toda a bênção para as mãos de Jó. Por isso que se você nesta noite está passando por uma dificuldade, aleluia, olha o que o Senhor diz em Jó 42. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não adianta caluniar o Jó, fizeram fofoca de Jó, mentiram contra Jó, aleluia, perseguiram a Jó, estavam, louvado seja o nome do Senhor, estavam espiando a Jó, mas o plano que Deus tem na vida de algum servo e da serva do Senhor, ninguém pode impedir. Se Deus disse, vai acontecer. Aleluia. Ainda que o processo que você está passando seja difícil, mas se Deus prometeu, vai acontecer. Porque ninguém pode impedir o plano do Senhor. Ele pode até atrasar, mas impedir não. Porque é Ele que tem poder. É o Senhor que tem poder. Louvado seja Deus. E o Senhor diz a palavra dele, como nós lemos aqui. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Senhor mudou. Aonde havia escassez, o Senhor acrescentou a bênção. E tudo que ele possuía. E aquele estado de desonra que Jó havia passado, Deus restituiu em honra. E é isso que Ele vai fazer nas nossas vidas. O estado que você está hoje, se você permanecer fiel ao Senhor, olhar para o alto, tão somente olhar para Deus, não para o seu problema, nada. Servir a Deus fielmente, olhar para Ele, em qualquer situação. O Senhor, Ele vai cumprir a palavra dEle. E Ele vai fazer o quê? Louvado seja Deus. Ele vai te abençoar. Jó não foi só abençoado com bens materiais. Jó, ele foi abençoado com vida. Deus deu anos e anos de vida, porque Jó foi fiel, obedeceu ao Senhor. Tem pessoas, irmãos, que estão penando na vida porque não desobedecem a palavra de Deus. Porque não estão fazendo o que Deus quer que faça. Deus mudou aquela situação na vida de Jó, aquela situação deplorável, por uma situação de honra. Nesta noite, eu pedi para o Senhor uma palavra, mas sabe que eu estou confirmando aqui agora? Que Jó, ele estava num lugar de desonra, mas o Senhor colocou Jó num lugar alto, num lugar de prosperidade, de bênção, abençoado. E é isso que Deus ele vai fazer na vida de cada um que entrou aqui, nas nossas vidas. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo. E às vezes o Senhor está testando o nosso tempo, está testando para ver se a gente vai poder desfrutar da bênção dele. Porque tem pessoas, irmãos, que vem a bênção na mão, joga fora, gasta com aquilo que não é pão,
sabe? Deus abençoa, multiplica. A pessoa, sabe, sai gastando, sai na orgia, sai nas trevas. Deus não quer isso. Deus, ele quer que a gente seja abençoado e que a gente permaneça abençoado, não só por um tempo. Não dizer, no meu passado eu ganhei isso, naquilo, não. O Senhor quer que você seja constantemente abençoada e abençoado, que nunca falte na sua casa. É isso que Deus, ele quer para nossas vidas. Se põe de pé, igreja. Louvado seja Deus.